Olá, eu sou a Ana, sou enfermeira. Para quem não me conhece, eu me chamo Ellen, sou enfermeira. Eu me chamo Carla, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, um mês destinado à conscientização dos homens em relação às doenças masculinas, enfatizando a prevenção ao câncer de próstata. E você deve estar se perguntando por que um canal com foco no universo feminino vem abordar um tema do sexo masculino. Porque nós sabemos que a maioria dos homens não se cuidam. Eles só procuram um atendimento médico quando manifesta algum tipo de sintoma que já interfira na sua vida. Enquanto nós mulheres, logo que iniciamos a vida sexual, já procuramos um atendimento médico com ginecologista ou um assistencialista para avaliar nossas condições de saúde. Esperamos que vocês, mulheres, que estão assistindo a esse conteúdo, nos ajudem a divulgar essas informações, compartilhando com seus companheiros, amigos e familiares, incentivando-os a se cuidarem e quebrar preconceitos masculinos. O momento de se cuidar é agora. Não se esqueça de deixar seu like aqui no canal e, se ainda não for inscrito, se inscreva para receber novos conteúdos. Chegamos em novembro e com isso queremos lembrar da importância do homem cuidar da sua saúde como um todo. O Novembro Azul é uma campanha que acontece em diversos países e que tem o intuito de conscientizar quanto à prevenção e ao diagnóstico do câncer de próstata, assim como os cuidados integrais com a saúde do homem. A campanha vai muito além. Ela também tem como propósito conscientizar as necessidades de um cuidado especial com a saúde do homem de maneira integral. Abordar temas como doenças crônicas, hipertensão e diabetes, as infecções sexualmente transmissíveis e até mesmo a saúde mental do homem. O câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns no mundo e por isso tem sido foco do Novembro Azul. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 1 em cada 6 homens terão a doença ao longo da vida. Mas é fundamental alertar os homens sobre outros tipos que devem estar no radar e merecem fazer parte dos check-ups. Sobre o câncer de próstata, aqui no Brasil ele é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Ele geralmente apresenta um desenvolvimento lento e assintomático. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar até a morte. A maioria, porém, cresce de forma tão lenta, leva até 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico, que não chega a dar sinais durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem. A próstata ela é uma glândula que somente o homem possui. Ela se localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, parte final do intestino grosso. A próstata ela envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz parte do sêmen, aquele líquido espesso que contém os espermatozoides liberado durante o ato sexual. Essa glândula pesa cerca de 20 gramas. No entanto, com o avançar da idade, a partir dos 40 anos, ela apresenta um aumento de tamanho normal, considerado benigno. E o que aumenta o risco para o câncer de próstata? A idade, por exemplo, é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos. Histórico de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, excesso de gordura corporal, exposição a aminas aromáticas que são comuns nas indústrias química, mecânica e de transformação de alumínio, exposição ao arsênio, usado como conservante de madeira e como agrotóxico, produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que é o HPA, fuligem e dioxinas também estão associados ao câncer de próstata. Em relação aos sintomas do câncer de próstata, em muitos casos ele é assintomático. Quando há sintomas, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata, como dificuldade de urinar, aumento na frequência urinária, diminuição do jato de urina e a presença de sangue no xixi. Em fases mais avançadas, pode provocar, além dos sintomas urinários, dor óssea, infecção generalizada ou insuficiência renal. A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar o tumor em fase inicial e assim possibilitar melhor chance de tratamento.
A detecção pode ser feita por meio da investigação, com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas, mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença, considerado rastreamento. No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico. Vale ressaltar que o toque retal é um exame simples, realizado em cerca de 2 minutos, relativamente indolor, sem deixar cicatriz ou sequelas. O paciente inclina-se para uma mesa de exame ou uma cadeira e o médico introduz um dedo enluvado e lubrificado no reto do paciente até o ponto de conseguir sentir a próstata. Em condições normais, a próstata ela apresenta-se lisa e elástica, dando a sensação de comprimir a ponta do nariz. E é sugestivo de câncer quando há presença de massa ou áreas anormais, além de uma próstata endurecida. Diagnóstico. Na maioria dos homens, o nível de PSA costuma permanecer abaixo de 4 nanogramas por ml. Alguns pacientes com nível normal de PSA podem ter um tumor maligno, que pode até ser mais agressivo. Por isso, esse exame feito de forma isolada não pode ser a única forma de diagnóstico. Nenhum dos dois exames tem 100% de precisão. Por isso, podem ser necessários outros exames complementares. A biópsia é o único procedimento capaz de confirmar o câncer. A retirada de amostras de tecido da glândula para análise é feita com auxílio da ultrassonografia. Pode haver desconforto e presença de sangue na urina ou no sêmen nos dias seguintes ao procedimento. Outros exames de imagem também podem ser solicitados, como a tomografia computadorizada, ressonância magnética e a cintilografia óssea, para verificar se os ossos foram atingidos. Tratamento. Para a doença localizada, que só atingiu a próstata e não se espalhou para os outros órgãos, cirurgia, radioterapia e até mesmo a observação vigilante em algumas situações especiais podem ser oferecidos. Para a doença localmente avançada, radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal têm sido utilizados. Para a doença metastática, que é quando o tumor já se espalhou para as outras partes do corpo, o tratamento mais indicado é a terapia hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. Uma das grandes preocupações dos homens portadores de câncer de próstata é a impotência sexual, uma das duas consequências mais comuns do pós-operatório. A outra é a incontinência urinária, que costuma ser corrigida poucos meses depois. O ideal é que após a cirurgia, o paciente passe por um programa de reabilitação sexual, onde na primeira etapa são prescritos medicamentos orais para facilitar a comunicação entre o cérebro e o pênis. E se não houver resultado satisfatório, é indicada a terapia injetável, com substâncias vasodilatadoras que são administradas diretamente no pênis, conferindo uma ereção imediata. A prótese peniana também é uma opção. É importante entender que a resposta de cada etapa é muito individual e está diretamente ligada às condições do paciente, entre elas idade, condição física e outros problemas de saúde associados. Algumas atitudes são essenciais para garantir saúde e bem-estar, como manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, evitar o sobrepeso e a obesidade, manter em dias os exames de rotina, lembrando que a frequência e o tipo de exame a serem realizados variam conforme a idade, manter um comportamento sexual seguro, participar de atividades culturais e esportivas, realizar atividades ao ar livre, como caminhadas, relacionar-se com pessoas agradáveis, como amigos e familiares. É claro que um câncer também pode ser originado por outras questões, como genética desfavorável ou até por causas desconhecidas. Todos temos algum risco de contrair qualquer doença, mas a influência do estilo de vida é inegável. Para aumentar as chances de cura do câncer de próstata, dependemos quase exclusivamente do diagnóstico precoce, que consiste na realização periódica de exame de sangue para dosagem de PSA e do toque retal. Essas duas medidas juntas ainda são consideradas a principal estratégia a ser adotada pelos homens anualmente a partir dos 50 anos ou a partir dos 40, se houver histórico familiar da doença. Aspectos psicológicos. Apesar dos altos índices, o tema ainda é tabu entre os homens, principalmente por conta do exame do toque retal.
A resistência da população masculina em cuidar da saúde e a falta de informação contribuem para o diagnóstico tardio do câncer de próstata. Os homens tendem a procurar um médico apenas quando apresentam sintomas, quando deveriam ter um urologista para acompanhamento durante toda a vida, especialmente aqueles com fatores de risco. O toque retal é uma prática que pode suscitar no homem o medo de ser tocado na sua parte inferior, o que para ele compromete sua masculinidade. Esse medo pode se desdobrar em inúmeros outros receios, relacionados ao toque, à penetração, à dor, à violação e à questão do prazer. Muitos fatores interferem na realização do exame preventivo do toque retal e dosagem do PSA, como a falta de informação, constrangimento, medo e principalmente o preconceito. Mesmo sabendo da importância do exame para o diagnóstico precoce da doença e prevenção, os indivíduos mostram uma grande resistência em realizá-lo. Um exemplo que temos em relação ao preconceito e ao receio em relação ao exame é que, em estudos realizados, alguns entrevistados mencionaram que a primeira coisa que observam no momento do exame é o tamanho do dedo do médico, o que para eles violaria sua masculinidade. Os fatores de risco associados ao retardo do diagnóstico podem constituir as principais causas do aumento de número de casos de câncer de próstata. A falta de informação da população e o preconceito a respeito do exame preventivo que é realizado pelo toque retal são os maiores responsáveis pelo diagnóstico tardio da doença.